Querigma de hoje é especial pelo Dia dos Pais. Cardeais, arcebispos, bispos, padres e lideranças leigas apontam o carinho e a missão primordial na educação e a participação dos pais na vivência cristã dos filhos. A responsabilidade paterna para uma sociedade mais justa, solidária, construindo uma cultura de paz, foi destacada pelos entrevistados aos microfones da Rede Vida. Cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo e presidente do Canal da Família, trouxe mensagem de felicitações aos pais. Domingo 14 de agosto é o Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais, aos papais, é o dia deles. Eu desejo que eles façam festa em família, que recebam festa em família, que sejam felizes em família, com seus filhos, sua esposa, que aqueles que talvez são pais sozinhos possam mesmo assim sentir a alegria da paternidade e também, digamos assim, a grande responsabilidade da paternidade. Ajudar o filho a ser gente, a ser alguém na vida, a se encaminhar bem na vida é uma grande graça, uma grande responsabilidade. Que Deus abençoe a todos e os faça felizes em sua vocação, em sua paternidade. Cardeal Dom Orani João Tempesta aponta a tradição de se comemorar o Dia dos Pais e o início da Semana Nacional da Família. Arcebispo do Rio de Janeiro considera que a família faz diferença, combatendo as intolerâncias dos dias de hoje. No segundo domingo de agosto, nós comemoramos no Brasil o Dia dos Pais e começamos a Semana Nacional da Família. Momento de nós lembrarmos a importância da família cristã e católica no mundo, e abraçamos os pais para que o dom da paternidade possa estar muito presente junto aos pais, que com suas esposas e seus filhos faça a diferença nesse nosso tempo, nesse nosso mundo. Desejo que todos vocês tenham essa experiência bela de poder ver essa paternidade e poderem também fazer a diferença nesse nosso mundo. Parabéns. Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, considera a figura paterna fundamental para a educação na família. Novo cardeal brasileiro aponta São José como modelo de pai. Dom Paulo César será criado cardeal pelo Papa Francisco no dia 27 de agosto. Os pais são fundamentais, não é? A família é a base da vida de uma sociedade. A primeira grande educação se recebe na família. A família ela tem um papel fundamental, insubstituível na educação dos filhos. Os pais são aqueles que vão moldando verdadeiramente a existência dos filhos. E os pais são aqueles que vão formando para valores, né? Se nós queremos verdadeiramente uma sociedade justa, humana, fraterna, precisamos educar para valores, precisamos educar nossas crianças, nossos jovens com valores. Saúdo com alegria os pais e desejo que eles possam continuar a ser na vida das nossas famílias aquele que foi São José. São José foi verdadeiramente o pai do menino Jesus, São José foi aquele que educou o menino Jesus. E o Evangelho de São Lucas diz uma coisa muito bonita, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quer dizer, Jesus teve uma educação integral. Então, parabenizo os pais e desejo que eles possam continuar a ser na vida da família a presença amorosa de Deus, que eles possam, a exemplo de São José, ser verdadeiramente o pai que é presença, pai que é presença de amor, o pai que educa, pai que é verdadeiramente pai na vida dos filhos. Dom Fernando Antônio Figueiredo é presidente da executiva da Rede Vida. O bispo emérito de Santo Amaro traz uma oração aos pais, remetendo ao nosso Pai Celestial. Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Você, sua família. E saudamos também, hoje de modo particular, os pais. Sim, eles que aí estão ao seu lado, que caminham conosco, ou aqueles que já estão na eternidade, todos eles no nosso coração e por eles nós rezamos. Pai, nos remete sem dúvida ao nosso Pai Celestial, que é toda bondade, que é misericórdia, e que derrama sobre todos os seus filhos a graça divina. Pedimos que também nossos pais tenham sempre um coração aberto para todos, quaisquer que sejam seus filhos, e eles também sejam na própria sociedade um pai
transmitindo a cada qual e a cada pessoa, e aqueles que mais estão angustiados e aflitos, estejam transmitindo ternura, paz, acolhida. Paz, parabéns, que Deus os abençoe sempre. Dom Paulo Mendes Peixoto é arcebispo de Uberaba, Minas Gerais. Conselheiro da Rede Vida, Dom Paulo considera que o carinho paterno faz diferença para a boa formação humana. Apesar da gente sentir que, como os pais têm terceirizado muito a educação dos filhos, isso cria uma certa dificuldade para a própria, até para a próxima geração, ou a geração de hoje, que está surgindo aí. Mas eu vejo assim, o pai tem um compromisso muito grande, principalmente o testemunho de vida, né? Acho que o pai precisa, como também a mãe, logicamente, eles têm um compromisso assim muito sério, porque no fundo eles participam, eu até diria assim, como vocação, porque nós estamos no mês das vocações. E falamos da vocação do padre, mas a vocação do pai, né? Ou dos pais, pai e mãe, vamos dizer assim, esse compromisso que eles têm, um compromisso vocacional, quer dizer, é uma resposta que eles dão ao convite de Deus para uma missão não só de gerar filho, mas de educar o filho para viver a sua fé, viver a sua vida de cidadania, de responsabilidade com o país, com a sociedade. Então, isso realmente pesa sobre a vida dos pais. Eles têm esse compromisso. Mesmo que não tenham boa formação para ajudar na educação dos filhos, mas pelo menos o testemunho deles precisa arrastar os filhos para também dar o seu testemunho na sociedade de hoje. E a gente aproveita para abençoar todos os pais, né? Desejar que cada um possa realmente assumir o seu compromisso com determinação e com alegria, e sempre com as bênçãos de Deus. Dom Vilar, bispo de São José do Rio Preto, no interior paulista, é conselheiro da Rede Vida. O bispo da sede geradora do Canal da Família considera um desafio a figura do pai em uma sociedade cada vez mais laicizada. O nosso desafio, nós vimos aí a exortação apostólica, a Amoris Laetitia, 2 sínodos, para ver a vocação da família. A figura do pai, e nós vamos iniciar a Semana da Família aqui no Brasil, é para reforçar a vocação daqueles que precisam primeiro preservar a vida, né, desde a concepção até a morte natural. Depois, educar na fé e no amor. É a família a célula da igreja e da sociedade. Então, a figura do pai como aquele que dá segurança, junto com a mãe, cumprindo esta missão. Dom Fernando Saburido é arcebispo de Olinda e Recife. Dom Fernando acolherá o 18º Congresso Eucarístico Nacional, de 11 a 15 de novembro. Dom Fernando Saburido relaciona os pais terrenos com o Pai Celeste, presente na Eucaristia. Neste segundo domingo do mês de agosto, dentro do mês vocacional, nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Eu gostaria de parabenizar todos os pais que devem ter como modelo, né, o Pai do céu, procurando viver sempre para com os seus filhos uma experiência bonita de amor, de disponibilidade, de afeto. Que Deus abençoe muito todos os pais de famílias para que possam, de fato, junto aos seus filhos, celebrar com muita alegria esse dia a eles dedicado. Dom Milton Quenan Júnior é bispo de Barretos. Dom Milton é o bispo referencial da dimensão bíblico-catequética do Regional Sul 1 da CNBB. Dom Milton Quenan afirma ser fundamental o papel do pai na iniciação à vida cristã do filho. Os pais são os educadores da fé, aqueles que foram queridos por Deus para transmitir a vida, também são queridos por Deus para transmitir a fé. O pai por excelência. O pai, numa família, ele é a imagem, ele torna próxima a imagem do Pai do céu. Pela sua ternura, pelo seu cuidado, pela sua determinação, o pai transmite aos filhos a segurança da fé, o amparo da fé. Então, a figura do pai para o início da vida cristã é insubstituível. Oxalá os pais pudessem compreender essa missão, a missão deles junto das suas famílias, nos seus lares, junto dos seus filhos.
transmitirem aos filhos a segurança da fé, transmitirem aos filhos a beleza da fé cristã através do seu testemunho, tornando-se assim imagens vivas do Pai que está nos céus. A figura da família e do pai também foi destacada pelos novos bispos aqui no Brasil. Dom Marcos José dos Santos é o novo bispo de Cornélio Procópio, no Paraná. Dom Marcos, de 48 anos, é ordenado em Londrina e toma posse na Diocese de Cornélio Procópio no dia 20 de agosto, mês das vocações. É uma semana muito importante, porque a vocação do pai é uma vocação que na família tem um papel fundamental. Como nós precisamos da presença do pai na família, o pai que dá segurança, o pai que dá uma autoridade sadia, o pai que é uma presença com a esposa e com os filhos. E esta Semana Nacional da Família, começando com o Dia dos Pais, quer enfocar justamente isso, a vocação, a missão do pai na família. Dom José Carlos Brandão Cabral é bispo nomeado para a Paulista São João da Boa Vista. Dom Cabral, como é conhecido, atualmente é o administrador da Diocese de Almenara, norte de Minas, onde foi bispo desde 2013. Dom Cabral tem 59 anos de idade e assume São João da Boa Vista no dia 6 de novembro. Dom Cabral relaciona a Bíblia como manual de orientação para a missão dos pais. A figura paterna na Sagrada Escritura, a figura do pai, portanto, é uma das figuras mais tomada para falar de um Deus que é pai também, né? De um Deus que gera, de um Deus que nos cobre de carinho, de cuidados, né? Esse é o papel do pai. Além de fazer parte da geração da vida, né? A figura do pai, ele tem uma responsabilidade maior ainda, que é no cuidado daquele que saiu dele, daquele que é carne da sua carne, que é o próprio filho, ou a filha, né? Então, o pai, essa figura, ela vem assim, coberta desta aura sagrada, desse mistério, que somente quem estabelece uma estreita relação com essa figura é que vai perceber algo além do ser humano que está ali, que é o pai, né? Essa figura do pai que prolonga na vida, na família, junto aos seus filhos, aquilo que Deus é. Um Deus que é pai, um pai amoroso, um Deus que é amor. E a criança precisa desse referencial, Paulo. Né? A criança, ela precisa tanto do referencial do pai como do referencial da mãe para ir formando a sua personalidade, né? Para ser uma pessoa integrada, com uma saúde integrada. Eu acho que o pai tem esse papel importantíssimo na vida das crianças, na vida de seus filhos. Dom Bertilo João Morche foi ordenado novo bispo auxiliar de Porto Alegre. Dom Bertilo será apresentado no dia 19 de agosto na Catedral de Porto Alegre, uma semana depois do Dia dos Pais. Como falamos, a vocação matrimonial, ela tem uma importância muito grande. E sabemos que ali é que nós encontramos esse amparo, esse sustento também para a vida vocacional. A família é o centro, é esse local de oração, de acolhida, de entendimento, de discernimento. Por isso, sempre temos que valorizar cada vez mais os nossos pais, que vão dando esse rumo também, esse sustento para a nossa vida, né? Nós jamais podemos nos descuidar do valor que tem a família em nossa vida. Dom Limacedo Antônio da Silva é bispo auxiliar de Olinda e Recife. Dom Limacedo é natural de Nazaré da Mata, também em Pernambuco, ordenado bispo em 10 de junho de 2018. Dom Limacedo enfatiza que a igreja destaca sempre a família como instrumento de evangelização e de transformação da sociedade. É óbvio que todos os dias são dias do Pai, porém se separa esse dia para prestar mais atenção, chamar a atenção daquele que de fato
a comeira da casa, juntamente com a mãe, que é aquela linha importante que nos ajuda na formação. Celebrar o pai é também celebrar toda a família, celebrar o amor, a comunhão, recordar todo o carinho que a igreja tem por eles, pelos nossos pais, pelas nossas mães. O meu já partiu para a eternidade, mas sempre está presente no meu coração e toda a minha família. Então, parabéns, papai, parabéns, mamãe, parabéns, família. Padre Marcelo Machado é coordenador de catequese do Regional Sul 1 da CNBB, as dioceses que integram o estado de São Paulo. Padre Marcelo aponta o pai como primeiro evangelizador. Sim, são eles que incentivam os seus filhos a viver aquilo que depois a comunidade vai se alimentar e fortalecer com os sacramentos, com a vivência de fé. Então, os pais dão todo o suporte e acompanhamento para a vida cristã. Bruno Tamancoldi é assessor e professor de catequese. Professor Bruno lembra as palavras de São João Paulo II sobre a missão paterna. O Papa João Paulo II tem uma frase fantástica, né? O futuro da humanidade passa pela família. Sem dúvida nenhuma, o primeiro catequista é pai e mãe, é a igreja doméstica. Quando o pai e a mãe são indicadores da mensagem da verdade e vivem essa mensagem dentro do seio materno e paterno, é fundamental. E de maneira especial, agora, comemoração dos Dias dos Pais, os pais, sem dúvida nenhuma, devem refletir esse amor misericordioso de Deus, sem dúvida nenhuma. Então é fundamental. Uma família que tem um pai que olha para os seus filhos como Jesus olhou para os discípulos e o Deus Pai olhou para toda a humanidade, sem dúvida nenhuma será uma casa diferente. Afonso Murat é professor universitário, escritor e pesquisador na Faculdade Jesuíta. O doutor em Teologia Sistemática destaca o valor dos pais na educação dos filhos. A situação ideal é que você tenha pai e mãe educando conjuntamente os filhos. Eles dois conversam, têm perspectivas diferentes, transmitem o amor deles para os outros. E hoje a gente vive uma situação muito triste no nosso país, que muitos homens não assumiram a paternidade. Temos muitas famílias sem a presença dos pais. Então, eu quero dirigir minha mensagem hoje aos pais que assumiram a paternidade como parte de sua missão. Aos homens que estão ali ao lado de sua companheira e de seus filhos e dividem o seu tempo e suas energias no trabalho, com os amigos, com a sua esposa e também com os seus filhos. Isso é muito importante para marcar a personalidade da criança, para que a criança cresça com esse sentimento de segurança, para que tenha uma referência masculina na vida. Então, a você que nos assiste e que é pai e que assumiu essa função, parabéns, continue, ela é muito importante. Você está plantando, mas você só vai colher bem mais tarde. E para aquelas famílias onde, infelizmente, não temos a presença do pai, mas temos a presença paterna, às vezes, do avô, do tio, que é uma presença importante também. E aqui quero destacar também milhares e milhares de mulheres que no Brasil assumem a função de pai e de mãe, porque o homem não foi responsável por assumir a sua missão. Mirene de Oliveira Costa e Silva é mestre e doutorando em Direito pela Unimar, a Universidade de Marília. Professora Mirene escreveu livros sobre a economia de Francisco e Clara, relacionado a temas nacionais. A professora Mirene acredita que o pai, além de ser um evangelizador, é aquele que educa os filhos na linha da solidariedade e da justiça. Para uma economia solidária, na minha concepção, é o fato de que o pai, ele sempre foi visto na sociedade como o pilar da família, né? Como o esteio da família. E, nesse sentido, ele pode fazer o papel de orientar, né? De lutar junto com a família, de orientar os membros da família, para participar do processo de transformação que o Papa Francisco propõe. Eu acho que a proposta da economia de Francisco, ela é uma proposta para as pessoas, né? E sendo desta forma uma proposta para incluir todas as pessoas,
é fundamental a participação dos pais no sentido de orientar a família, de orientar os filhos a lutar por esta transformação que esse modelo de economia propõe. Desarranjo econômico que o mundo está vivendo tem muito a ver com o desarranjo familiar ou não? Não é que ele tenha a ver com o desarranjo familiar, assim, na minha concepção, mas eu acho que o desarranjo familiar tem a ver, em certa medida, com o desarranjo econômico. O desarranjo econômico é que influencia esse desarranjo familiar na medida em que as famílias estão sendo oprimidas, né, pelo sistema financeiro. Esse sistema financeiro ele influencia no desarranjo familiar, e não o inverso, na minha concepção. E para aqueles que vivenciam o Dia dos Pais sem a presença física deles, aqui em vida? Padre Lício de Araújo Vale, especialista no estudo de como lidar com o luto, conversou com a Rede Vida. A melhor forma de vivenciar o luto, de superar o luto melhor, é vivenciando o luto. Então, o luto ele é um processo, né? Ele não é um evento, ele leva tempo. E a melhor coisa que a gente pode fazer é respeitar o tempo da gente. Cada um de nós tem seu tempo. E deixar as emoções fluírem, porque à medida que o tempo for passando e as emoções forem vividas, o luto será superado. Para aqueles pais que já faleceram, Padre Lício, fica aquele sentimento dos filhos, poderia ter feito mais. Como tirar esse sentimento de culpa da cabeça, hein? A culpa é uma das emoções que vem no luto. No luto não vem só tristeza, muitas vezes vem culpa também. Eu costumo dizer assim, Paulo, perdoe-se, perdoe a você mesmo, não sinta a culpa. Você fez o melhor que você podia fazer, o que você podia dar naquele momento. Perdoe-se a si mesmo e busque não se culpar. E quando vier a culpa, busque dizer para si mesmo, eu me perdoo, porque eu fiz e dei o melhor de mim para o meu pai e para minha mãe. Para aquele que tem o pai bem acamado, como agir para depois não ter um sentimento de culpa lá na frente, assim, né? Quem está com o pai naquela situação de doença terminal, né? Um pai em situação difícil de saúde, qual a recomendação? Aí a gente chama como o luto antecipatório. Quer dizer, a família já começa a viver o processo de luto antes da morte acontecer, porque aquela pessoa já está acamada, ela está, entre aspas, já desenganada, né? Os cuidados são paliativos. A dica é cuidar da melhor maneira possível e despedir-se da pessoa, dizer que ama, dizer que a pessoa é importante, que ela não será esquecida. Dizer, quanto mais afeto estiver envolvido neste luto antecipatório, melhor. E como é que deve ser o comportamento com o pai, assim, do dia a dia? A figura paterna é uma figura importantíssima, né? Na nossa vida e também na nossa psique, né? Na nossa alma. Portanto, é importante que a gente, inclusive, há o mandamento, né? Honrar pai e mãe. É importante que a gente ame, que a gente tenha carinho, que a gente tenha respeito, né? Os mais jovens que procurem obedecer no sentido de seguir as orientações dos pais, porque quanto mais a gente for próximo e sentir que somos amados e educados e respeitando os nossos pais, nós, quando eles partirem um dia, menos sentiremos culpa e o nosso luto será mais facilmente vivido e elaborado. Como fazer para adquirir seu livro? O meu livro ele está à venda qualquer livraria das Paulinas, ele foi publicado pelas Paulinas, editora Paulinas, então qualquer loja, livraria das Paulinas no Brasil inteiro, ou pelo site das Paulinas, www.paulinas.com.br. Você acompanhou aqui pela Rede Vida de televisão uma reportagem sobre o significado da atuação dos pais na criação dos filhos. A Igreja Católica, que historicamente valoriza as relações familiares, enfatiza a atuação dos pais para uma sociedade mais humana, fraterna e solidária. Rede Vida, o canal da família. Liberdade para construir um mundo melhor. Estamos celebrando neste domingo, dia 14 de agosto,
o Dia dos Pais. Quero parabenizar a todos os pais e lembrar a vocês da importância da sua vocação de pai. Vocação essa que deve colocar no coração da sua família a presença de Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Deus abençoe a todos vocês, querido papai, que Deus os proteja e os guarde.